Querida Denise Paraná já está por aqui nos bastidores e a gente vai começar a nossa entrevista. Eu estava muito ansiosa de entrevistar a Denise. Oi, Denise, boa noite, né? A entrevista vai ao ar, a gente fez agora à tarde, gente, mas a entrevista está indo ao ar às 19h30. Então, estou dando boa noite aqui para a Denise. Tudo bom, Denise, querida? Salve, queridíssima Sinara, que delícia estar aqui com você, que honra, que honra. Igualmente. Sou sua longa admiradora de muito tempo, eu nunca faço live, eu sou muito tímida, eu gosto muito de conversar pessoalmente com as pessoas, eu nunca aceito convite, mas você é tão admirável. Obrigada, Denise, é uma honra para mim estar aqui com você. Gente, eu queria muito fazer um programa, né? Já que a nova era Lula, né? Terceiro mandato do Lula, eu acho que ninguém melhor para falar sobre esse Lula que chega aí em 2023 do que a Denise. Que quadro lindo atrás, parece a Anita Malfatti, hein? É um retrato teu, Denise? Eu ganhei de um amigo, Antônio Augusto Marques. Obrigada. Muito lindo, olha, gente, obrigada. O quadro lá atrás dela. Não parece aquele retrato de Anita Malfatti, né? Ele é um senhor, ele já faleceu, ele é um grande pintor, ele é muito generoso, ele fez para mim. Maravilhoso. Ô, Gui, eu queria começar aqui a entrevista com a Denise mostrando a capa do livro dela. Eu peguei uma capa vintage do livro dela, porque depois que saiu, olha aí, ó, Denise Paraná, Fundação Perseu Abramo, Lula, o Filho do Brasil, biografia, nova edição com entrevistas inéditas. Só não achei o de 96, que foi a primeira edição do livro da Denise, né? Que acabou se tornando, gente, uma referência para qualquer pessoa que queira escrever sobre Lula no Brasil ou em qualquer parte do mundo, né? Eu acredito que deva ter sido base para muito livro no exterior o seu, né, Denise? Bom, obrigado pelos elogios, mas ele foi porque foi a primeira biografia autorizada do Lula, né? Depois eu acho que ele deu entrevista para o Fernando Moraes, mas não deu para mais ninguém. Então, nesse sentido, a gente tem muita coisa dele, né? Original dele, né? Material bruto dele. Todas as outras foram coisas de jornal, assim, meio... Entendi. Não tem a entrevista direta com ele, né? Algumas reuniões, alguns congressos e tal, enfim. Foi uma honra, na verdade, foi muito bacana, assim, porque se você quiser eu te conto como é que surge. Sim, é isso. A minha primeira pergunta é justamente essa. A história foi um desses presentes da vida, na verdade, né? Eu só não queria estragar, assim. Eu percebi que eu estava no lugar certo, na hora certa, e falei, meu Deus, isso é tão bacana que eu só não quero estragar, botar a mão e estragar, porque isso aqui tem que ser contado. Foi isso, assim, o meu mérito foi ter percebido, só isso. Eu acho que o meu mérito. Eu era assessor, bom, vou contextualizar, o Lula tinha perdido começando desde o comecinho, foi em que ano? Como é que começa a tua relação com o Lula? Em que ano você começa? Em 89, eu fui voluntária no Comitê Lula Presidente, eu era uma garota de 20 e poucos anos, e completamente alucinada, apaixonada, assim, por tudo que estava acontecendo, eleições diretas, né? E depois daquele período tão sombrio, não tinha ideia de que a gente podia viver o que a gente viveu, né? Não fazia a menor ideia. Agora, né? Mas aí fui trabalhar e era um comitê legal na Avenida Domingos de Moraes, aqui em São Paulo, e a gente era assim assodado por algumas coisas, por exemplo, carta do Comando Caça Comunista, dizendo que botar bomba, explodir, tinha algumas ameaças, assim, era tudo muito... Deixa eu só contar aqui, Denise, para as pessoas, que a eleição a qual a Denise se refere é a primeira eleição da volta da democracia, a de 89, sim, onde o Lula perdeu por pouco para o Collor. Para o Collor. Aí já tem um fato muito interessante que a gente pode falar sobre a biografia do Lula e a personalidade dele. Que eu acho que eu podia te contar aqui, Sinara, talvez em primeira mão, assim, ou o que é mais bacana para a gente entender a personalidade do Lula, talvez, que seja mais interessante, que seja pouco dito, né? Sim. Nessa eleição já acontece uma coisa bem interessante para a gente entender como é que é esse cara que chega pela terceira vez.
A brincadeira é que ele não foi diplomado presidente pela terceira vez, ele foi triplomado, né? Como é que né? Como é que esse sujeito sai da cadeia e vira presidente? Né? E ganha de alguém que está com o controle do Estado e coloca todo o poder do Estado para ganhar essa eleição. Como? Como? Quem faz isso no mundo? Aliás, quem no mundo poderia ganhar do Bolsonaro? Eu também acho isso. Alguma coisa ele tem. O que ele tem? O que ele tem? Né? Sim. Com o dinheiro da direita internacional e com tudo, com todas as armas que eles tinham, como ele ganha? Ele estava na cadeia. Com todo o desgaste da imagem que fizeram em relação a ele, como ele faz? Qual é a mágica, né? É muito interessante, né? Muito interessante, até para quem não gosta dele entender como é que faz, gente. Né? É ótimo. Bom, mas vamos lá, eu estava lá, então, eu era uma menina de 20 e poucos anos e comecei a trabalhar como voluntária. Ele perde e depois eu fui chamada para ser assessora dele, e numa coisa que se criou que era inspirada no gabinete do governo trabalhista inglês, que chamava o Gabinete das Sombras, ou Shadow Cabinet, que era, o nome é meio ruim, mas para nós, mas assim, seria quando você perde uma eleição, você tem um gabinete para propor coisas paralelo, né? Paralelas, o governo paralelo, porque você, ao invés de você falar isso não, você teria que ter coisas para dizer, bom, se isso é não, qual seria o sim? Que é uma ideia do Lula, que também é muito interessante, tem a ver com a vida dele, que é assim, para só de ficar dizendo não e diz qual é o sim, né? Quer dizer, se ele tivesse essa visão mais rancorosa, era um cara que sairia da cadeia querendo vingança, mas ele não, ele quer o sim, ele quer a esperança, ele é um cara, sempre a vida inteira, um cara que faz propostas, né? Sempre aquela expectativa de um futuro maior, mais amplo, melhor, e sempre é um cara que não fica só no não, no não, no não. Bom, ele teve essa ideia, montou esse gabinete paralelo, que é uma coisa que foi muito interessante, com grandes intelectuais da época que eram progressistas, e eu fui contratada para ser assessora dele. O que rolou é que eu fui conhecendo esse homem, entendendo que ele estava sempre no centro dos acontecimentos políticos, houvesse o que houvesse, o Lula era uma personalidade marcante. Por exemplo, no fim da ditadura, né, essa ditadura militar empresarial que a gente teve, né, e um dos eventos mais importantes foram as greves operárias. Ele era o líder dessas greves operárias. Sempre esse sujeito, que era um moleque do sertão pernambucano, que conhece sapato aos 7 anos de idade, que tomava água no chão junto com o gado, que, enfim, o alimento dele era arroz com... era farinha com água e com um pouquinho de café. Então, enfim, era um menino que era para ter morrido de diarreia, morrido de subnutrição, como outros irmãos morreram, enfim, toda aquela história. Esse sujeito vai estar sempre no centro. Como é que ele faz isso? Aí eu comecei a perceber que tudo o que acontecia de mais importante no Brasil acontecia na família dele. Então, o Brasil era campeão mundial de migração interna no mundo, eles eram os migrantes. Então, o Brasil era campeão de acidente de trabalho, tinha muitos acidentes de trabalho na família dele, inclusive o dedinho dele. Campeão mundial de mortes no parto, ele tinha perdido a mulher Meu Deus, é mesmo, todas Denise. as coisas acontecem. Oi? É mesmo, você está aqui, eu estou besta, realmente, ele é uma representação do brasileiro, né? De livro, era um livro. Então, aí depois, quando a gente fez o filme, eu falava assim, olha, se a gente for escrever um roteiro, a gente vai pesquisar e botar tudo assim no personagem, fica ruim, fica mal feito, você não pode escrever um roteiro tão certinho assim. O problema é que era tudo, sabe assim? Encaixava, né? É impressionante. É impressionante. E aí... eu começo a ver esse personagem incrível. Eu lembro que um dia ele chegou para trabalhar lá no governo paralelo, né, no escritório dele, que virou depois o Instituto Lula, e ele estava com um terno muito bonito, de risca de giz, sabe qual é? Assim, sim. Um corte muito bonito. E eu falei, nossa, Lula, como você está bonitão, com essa roupa nova. Eu falei, a Marisa te viu assim, saindo por aí, bonitão desse jeito? Aí ele riu todo... Ele gosta de se vestir bem, né? E falou, e você nem sabe, porque amanhã, nessa hora, eu vou estar em Paris comendo escargot num restaurante tal, tá?
E falei, nossa, não conheço Paris. E ele brincou, falou, um intelectual do teu nível, porque eu estava fazendo doutorado na USP nessa época, intelectual do teu nível, não conhece, não sei o quê, sei lá. Porque ele foi convidado pelo Partido Comunista Francês para comer, né? Ele não pagava nada, ele falava, não pago nada, tá? Aí depois a gente foi almoçar e a gente estava tomando água mineral e ele fala, água mineral, né? Quando era criança, a gente tomava água do chão muitas vezes pegava, mas assim, algumas vezes tomava água do chão, e eu lembro que tinha uns caramujinhos embaixo e eu dava uns petelecos. Caramujo. E eu fiquei pensando se era disso que esquistossomose ou não, né? Viajei nessa história e juntei com o escargot em Paris. E me caiu a ficha que esse cara faz um arco de 180 graus. Do caramujinho no chão que ele tomava junto com o bode, nem tinha não tinha os bichos ali eram mais bode, acho que nem um ou outro só tinha um boizinho, mas com o escargot oferecido para ele em Paris, né? As viagens, do caramujo ao escargot. Os caramujos com doença, provavelmente, ao escargot, né? E eu falo, esse sujeito, além de estar sempre no centro dos acontecimentos, além de fazer história do Brasil, ele ainda faz esse arco aí de 180 graus, né? Verdade. Quem é esse sujeito? Só que eu estava fazendo o doutorado e eu já tinha escrito bastante, já tinha me dedicado muito à minha tese, escrito muito, que era sobre trabalho fabril, mão de obra feminina, na indústria têxtil. E aí eu pensei assim, quer saber, eu jogo tudo no lixo, tudo, rasgo tudo. Se ele topar me dar entrevista, eu falei isso para ele, falei, dane-se, meu trabalho, vou escrever sobre ele. Estava na história. E falei com o meu orientador, perguntei, ele falou, são anos de trabalho, de pesquisa, mas pode ser. Vê se ele topa. Ele topou. É muito interessante. Aí a resposta é legal. Ele fala assim, se for para você encher meu saco, puxar meu saco, não topo porque estou cheio de coisa para fazer e está cheio de puxa-saco. Se for para você me ajudar a me entender, porque eu não sei também como eu surgi, eu topo perder o tempo com isso. E aí é que foi legal, porque ele é esta pessoa que quer se entender e absolutamente íntegra, e falou tudo, e falou coisas muito ruins, inclusive, dele mesmo, sabe? Foi meio uma psicanálise, assim, em que ele vai abrindo o jogo e contando coisas sobre Por exemplo, dessas coisas ruins, assim, dessa autocrítica, o que é que você destacaria? Bom, bom, é difícil, mas ele vai dizendo que ele é um pouco, que ele tem a ruindade do pai e a bondade da mãe. E aí ele vai entrando por aí, tentando ver o que ele tem de ruim e de bom, e dizendo que ele não é nem mais nem menos do que o avanço da classe trabalhadora, o avanço do meio dele, né? Que ele só é isso, que ele de si não tem nada. E o que faz ele ir para frente? E aí a gente vai desvendando o que faz ele ir para frente, o que ele é. Não, é muito interessante. É muito interessante. Da onde vem o desejo de mudança dele? Da onde vem a identidade dele, né? O que transforma ele nele mesmo, né? Sim. E muito embicado, muito essa tessitura desse sujeito, como ele se constrói e é construído ao mesmo tempo, né? Agora, deixa eu mostrar aqui, Denise, para esse trecho aqui da conversa. Eu separei algumas fotos que a gente vai mostrar ao longo da entrevista. A primeira é essa dele, ele pequenininho, com a irmã, que é uma foto assim muito clássica. Foi restaurada, em geral aparece só o rostinho dele, mas aparece ele todo bonitinho, posando para fotógrafo, né, Denise? Nessa foto, assim, ele e a irmã dele, não é isso? Isso, essa também tem uma historinha essa foto, porque ela foi toda emprestada, as roupas, os sapatos, você pode ver que os pezinhos são menores que os sapatos. É verdade. Provavelmente o fotógrafo tinha o figurino, né? Acontecia muito isso no interior do Nordeste, né? Ele até pôs esse sapato, mas eles não pisavam, o fotógrafo não deixava andar. Punha e tirava. Não era deles. Sim. Essa irmã dele cresceu juntinho com ele? Eram amigos? A irmã Maria, muito querida, que vai agora para a posse. Ela vai estar na posse, que demais. Sim. Você sabe que quando eu vejo ele falando da infância,
Denise. Você mesmo falou, né? Uma infância difícil e tudo, mas você acha que ele, de certa maneira, tem carinho por essa infância difícil? Muito. Ele dizia que ele era um rei, porque, como muitas crianças pobres que não têm dimensão da pobreza, né? Ele dizia que ele podia tudo, que ele era um rei. Ele era o caçula, né, da dona Lindu, que era uma mulher profundamente amorosa e generosa, e que era uma mulher que diz: a vida é boa. A vida é boa, o amor é mais importante que tudo, as pessoas são feitas para serem amadas e para serem felizes. E a mãe é uma influência fortíssima sobre ele. Fortíssimo. Né? Mas ele também teve um pai que é fundamental, porque se fala da mãe, da mãe, da mãe. E o pai dizia: a vida não é para você, a vida é minha, você não deve ser feliz, seus irmãos não devem ser felizes, é tudo meu, eu não dou para vocês. Vocês não devem brincar, vocês não devem estudar, vocês não devem conhecer o mundo, vocês não devem ter prazer. Que coisa! O pai é essencial na história. Veja, pai patrão, né? Pai patrão mesmo. A gente tem que ter. Esse é a grande sacada, o grande pulo do gato, e quando você estuda as tragédias gregas, quando você vai entender tudo, nada existe sem. O protagonista não existe sem o antagonista, sabe? Verdade. Até o óbvio que a gente esquece, Jesus não existiria sem Judas, precisa ter um antagonista na história, senão a gente não entende, a gente não entenderia Jesus, talvez, na amplitude dele, se ele não fosse crucificado, se não tivesse a história da traição, se não tivesse tudo que precisa. Igual na música do Raul, você conhece a música do Raul Seixas, Judas? Não estou lembrando. Judas, Raul fala exatamente isso, fala assim, se eu não, que é o Judas contando, né? Ele fala: se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz. E o mundo, hoje então, não teria a marca sagrada da cruz. Né? Então ele fala que Judas, né? Aquelas versões hereges do Judas, né? Que diz que o Judas, na verdade, era o melhor amigo de Jesus, porque foi ele que deu esse futuro, né, para o Jesus. Muito, muito interessante. Vou te mandar depois a letra. Legal, boa. Obrigada, Sinara. Mas então, olha só, então é isso. Este pai, ele é um pai que sacode o Lula, ele é um pai extremamente violento, tosco, brusco, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade de trabalho, ele tem algumas coisas admiráveis. Ele não pode ser só detestável, ele tem que ter boas características também. Ele é um pai perfeito para fazer surgir no Lula este desejo de justiça social. Ele é um pai que personifica a exclusão, sabe? Ele maltrata a mãe, ele tem uma segunda família, ele dá tudo de melhor para a segunda família. Então, o Lula retrata episódios como, por exemplo, ele lembrar, porque a Maria, essa menininha que você mostra, ela é uma irmã mais novinha, né? Então, o Lula lembra do pai, que só o pai podia comer pão, ele não dava pão para os filhos, e aí o pai acorda de manhã, pega o pão de uma lata que ele escondia lá em cima, onde os filhos não tinham acesso, vai comer o pão e pega uns pedacinhos e começa a jogar para os cachorros. E a menininha, a Maria, pede pedacinho, começa a pedir, dá para mim, e ele finge que não ouve e fica dando para os cachorros. E o Lula vem dessa cena. A irmã não pode, mas os cachorros podem. Né? Sádico, né? Sim, marca profundamente o Lula. E uma série de outras coisas. Tem a história do picolé, que o Lula reclamava muito, que assim, aí esse pai tinha uma outra família, que inclusive é uma prima da mãe do Lula, é uma traição assim, com a própria prima, mas ele compra picolé para os filhos dessa outra família, e ele, Lula e o irmão dele, o Frei Chico, ficam babando, porque nunca tinham chupado sorvete, não sabiam que era um sorvete. E ele fala, para vocês não eu não dou porque vocês não sabem chupar. E aí eles pedem assim, mas ensina. Ele fala, não, vocês vão ficar olhando com vontade. Que triste. E isso, para uma criança, isso é uma tragédia. Assim, o pai que devia ter acesso ao bom da vida, né? Que é um doce, mas é muito simbólico, ele nega. Aí o Lula vai ser o pai que vai dar acesso ao bom da vida, entendeu?
aquilo é um marco na vida dele. O Lula vai ficar Não nesse só lugar do bom pai. aos filhos verdadeiros, como aos filhos metafóricos, né? Os filhos, o povo, né? Exatamente. Ele vai assumir, por uma série de motivos, a gente pode discutir aqui, ele vai assumir este papel do cara que é o anti-Aristides. Aristides é o nome do pai, ele vai ser o anti-Aristides. Ele vai ser o cara que a mãe dele merecia, porque ele tem uma ligação brutal com a mãe, né? E a mãe deposita todas as expectativas, é comum, né? A mãe faz isso às vezes inconscientemente, né? No filho, caçula, ela falava, esse é o que vai dar certo. Às vezes, quase sempre ser esmagador também para o filho, né? Sim, às vezes tem famílias de pessoas negras, por exemplo, que um que é mais estudioso é escolhido para estudar, né? Isso mudou, graças a Deus, com as cotas, mas era um escolhido. Eu conheço, tenho amigos que aconteceu isso, né? Amigos lá de Salvador, da faculdade, que um foi escolhido para estudar e os outros 7 para trabalhar, porque aquele que mostrou, né? E a família tinha que priorizar o que gostava de estudar. Não dava para todos estudarem. Hoje não, hoje dá para todos estudarem. Se quiserem, pode estudar todos, né? Depois do Lula, principalmente. Depois do Lula. Mas, então, é brutal, né? Porque isso aconteceu exatamente o que você falou, Sinara, na família do Lula, né? E todos eram muito inteligentes, todos, muito, muito, né? Isso é uma coisa Mas ele era hardware também, né? Aquela coisa exuberante, né? De uma pessoa que tem que se destaca desde cedo. Aliás, eu queria mostrar uma foto aqui dele, Denise, que é uma das minhas favoritas, e eu queria que você falasse um pouquinho. A foto do Lula de bigode, por favor, Gui. A foto do Lula, do Juca Martins de bigode. Olha, o Lula, gente, um lado, eu acho que é um lado pouco visto, porque durante muito tempo ele teve barba e tudo. Mas o Lula é bonitão pra caramba, hein, Tá Denise? com uma pinta de Chico Buarque aí, né? Ele tá lindo nessa foto, um galã nessa foto. Mesmo, tá. Eu acho que ele fazia muito sucesso com as moças, hein, Denise? Dizem as más línguas, né? Que ele não era assim muito comportado. Então, assim, é uma figura carismática desde essa época, né? Carismática, ele surge, ele se destaca, né, Denise? Então, mas olha só, mas tem mais coisa legal aí, Sinara, porque ele era um bobão, aí é que tá. Tudo era assim, a Dona Lindu botava essa expectativa nele, mas ele era um menino bobão, porque ele era muito tímido e ele não conseguia abrir a boca. Aí tem esse negócio dele fazer essas transições que são muito interessantes, tudo é muito dialético, tudo é muito de extremos e da parte você tem uma parte que você expõe e de repente ela vira do avesso e você descobre coisas incríveis, assim. Por exemplo, ele tinha um grande amigo na infância, pobre, depois que eles saíram lá do sertão, eles vão primeiro para Santos, depois eles vêm para São Bernardo. E tinha um dos amigos dele da turma que chamava Lambari, que já faleceu. Eles tinham essa turminha, o Lambari ficava com todas as meninas, tirava para o baile e tal. O Lula era o bobalhão. O Lula era tão tímido que ele não conseguia falar nada, ele não pegava menina nenhuma. Nada, ninguém. E a primeira mulher dele era, inclusive, a irmã do Lambari, que ele só conseguiu tirar para dançar porque ele ficou muito bêbado, sabe? E daí ele bebeu, falou que ia dançar, e no fundo, aí foi indo, e ele gostou muito dela, ele se apaixonou pela Lourdes, de verdade. Mas ele era extremamente tímido. Você veja, e o primeiro emprego dele, ele foi ser telefonista, e naquela época que você tinha que pegar um fiozinho, enfiar numa placa, e sabe? E ele pegava o fio, alguém falava, queria te ir numa fábrica lá em São Bernardo, a pessoa falava, eu queria falar com o departamento tal, você pegava o fiozinho e enfiava ali, mas dizia assim, o fulano quer falar com o senhor, mas ele não conseguia falar, o fulano quer falar com o senhor. Então ele foi ser um telefonista mudo, que foi demitido no primeiro dia. Esse cara, que é o maior comunicador social, o maior líder de massas do mundo hoje vivo, ele não abria a boca, porque ele não falava. E como é que ele se curou dessa timidez? Me conta. Então, aí, olha a história interessante. O irmão dele, que sempre falou muito bem, o Frei Chico, que é mais velho, 3 anos, era um cara muito interessado por política,
E o Frei Chico lembra do pai que gostava do Getúlio Vargas, o Lula não lembra disso, que o pai discutia sobre o Getúlio, não sei o quê. E o Frei Chico vindo para cá, para São Bernardo, né, perto de São Paulo e tal, ele começou a aprender coisas de política, se aproximou do sindicato dos metalúrgicos e começou a frequentar o sindicato, e se aproximou e queria participar de uma chapa do sindicato, mas não podia, que tinha outro cara com o mesmo nome que ele, acaso. E daí não podia, então falou, então vou levar meu irmão, e foi tentar levar o Lula. E o Lula dizia, não vou para essa porcaria, não tenho mãe na zona. Ele era muito alienado, muito alienado. Até que o Frei Chico catou o Lula um dia e levou para o sindicato. E lá o Lula gostou por quê? Foi muito a contragosto. Gostou por quê? Porque viu uma disputa de ideias. Sim. Disputa. Um grupo com outro. E aí ele achou que era o quê? Igual uma partida de futebol. Ele gostou do jogo, da inteligência do jogo. Não foi nada por política, nada. E daí o Frei Chico começou a conseguir levar, e ele começou a ir por causa da disputa de ideias, porque ele é muito inteligente. E aí que ele vai gostar do sindicato e começa a frequentar o sindicato, e como ele era mudo, um dos caras falou assim, ele é muito bobo, a gente manipula ele. E ele entra na chapa. Ele entra na política por parecer muito bobo. Mais tarde, o presidente do sindicato, que era o Paulo Vidal, convida o Lula, quando o Paulo Vidal já não podia mais ser presidente do sindicato, ele convida o Lula para ser presidente do sindicato com a ideia de que era o seguinte, o Lula jamais fala em público qualquer coisa. Toda vez que tem reunião sindical, ele não fala com ninguém, porque ele é um bobo, porque ele é um incapaz de falar em público. Então, a gente chama o Lula para ser o presidente do sindicato, aquela velha história. E eu fico por trás, ele vai ser marionete. Porque ele é um otário. Porque ele é um incapaz. Apostou errado. Um pouquinho. E vamos fazer assim. E aí ele é o cara, quando todos... Tinha um monte de gente competente. Você percebe? O Frei Chico seria o cara para fazer tudo isso. Ele era um cara super articulado, ele era um cara de esquerda, mas ele não cresce porque ele era assim. Quem cresce, nesse caso, menos foi mais. Né? E quando o Lula assume as primeiras reuniões, ele dizia assim, ele ia falar... Ele ficava tremendo, e ele ficava mudo. E aí o Paulo Vidal ia lá, fazia todo o discurso, abraçava todo mundo e acabou. Olha. Então, essas coisas são muito interessantes, porque ele é um cara que teve que fazer uma superação completamente brutal na vida dele. Brutal. E isso é que dá o sentido e a graça, acho que o valor para as coisas, né? A vida dele foi uma trajetória de superação que eu acho que é muito inspiradora, né? Eu acho que talvez essas comparações sejam um pouco estúpidas, mas eu acho que assim que ele é uma personalidade maior, talvez que o Mandela, até assim, se você comparar as histórias de vida, né? Especialmente agora, saindo da prisão e conseguindo ter essa vitória, e ele vai ser um cara que é capaz de diminuir essa guerra, esse clima de ódio que a gente está vivendo nesse momento mesmo, sim, né? De ódio e de uma cultura, não sei se dá para dizer fascista, se isso é pesado demais, mas com aspectos fascistas. Sim, né? Sim, com certeza. Porque ele consegue... E o Lula é um pacificador, né, Denise? Eu acho que ele chega nesse momento, né, as pessoas, polarização e tal, mas a pessoa que criou a cisânia dentro das famílias foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, hoje, desde que ele surgiu, ele colocou irmão contra irmão, pai contra filho, marido contra mulher. Essas histórias estão nas casas das pessoas, né? E eu acho assim, a minha expectativa pessoal é que quando o Lula começar a governar e mostrar como o Brasil é melhor com o Lula, eu acho que essas polarizações, essas disputas dentro das casas vão diminuir muito. Você não acha, Denise? Eu acho que vão se dissolver muito, mas eu acho mais ainda. Além disso, o Sinara, eu acho que ele traz esse registro lá, vamos voltar à Dona Lindu,
quando o marido dela sai de dentro da casa dela, no sertão, deixa a família, deixa ela com filhos pequenininhos, morrendo de fome, e diz, vou lá para São Paulo ganhar vida, te mando dinheiro, e passa meses sem mandar dinheiro nenhum. Ele sai com a prima dela grávida, já com filho no bucho, né, como eles diziam, e engravidou. A prima ajudava a cuidar dos filhos da dona Nindu, era uma menininha, tanto que chamava mocinha, era uma garota, não menininha não, mas era uma jovenzinha, bem menor de idade, engravida a moça, provavelmente dentro de casa até, né? E some com ela, e a dona Nindu fica sozinha com um monte de filho para criar e tudo, a roça, tudo, tá? Bom, depois ela descobre tudo, a outra família e tal. O que ela faz? Ela cuida dos filhos da prima que traiu ela, como se fosse filho dela. O Aristides trata mal o filho da outra família também, queima com cigarro. Meu Deus, já parece a bruxa da Bela Adormecida, esse pai, gente, pelo amor de Deus. E sabe o que ela faz? Depois, quando ela vem para São Paulo e elas acabam morando próximas, né? Ela acolhe esse menino e ela dá comida para esse menino. Só que ela dá comida para esse menino significa que ela tira a comida dos filhos, né? Porque não tinha comida. Entendeu? Não é a classe média que divide alguma coisa, mas não fica sem comer. Era uma situação de pobreza extrema. Ela trata esse filho como o quê? Como um filho dela. Era um filho de um cara que ela podia odiar. Mas ela é uma mulher que acolhe. Este é um exemplo que ele tem. Então, esse irmão do Lula, como se chama? O que era queimada de cigarro? O que era filho da segunda mulher dele. Então, eu não lembro se era o Beto, que era queimado de cigarro, que depois virou pastor. Mas ele machucava todos. Tem um que Eles todos vão estar, os que estão vivos vão todos estar na posse? Você sabe, Denise? Não sei se todos vão estar na posse, não. Sei. Eu sei que um deles, da dona Lindinha, ele bateu tanto com cinta que saía sangue, e depois ele passou sal e amarrou um negócio no pescoço e passeou com ele pelo bairro. Assim. Que coisa horrível, meu Deus! É um torturador. Sim, ele acordava o garoto com uma espingarda na cabeça. Meu Deus do céu. Ele tinha doença mental, né? Claro. E ele só sai da vida dessas crianças quando, gente? Ele teve 22 filhos conhecidos, né? Deve ter tido muito mais. Ele sai da vida quando ele morre, e ele é enterrado como indigente, 22 filhos é enterrado como indigente. E o Lula estava no sindicato durante uma greve, ele sabe dessa morte do pai, avisam a morte do pai, e ele sai e vai para enterrar o pai como uma pessoa digna, apesar de tudo. Então, este cara, é isso que eu queria te falar, Sinara, que ele tem esta visão maior e mais generosa, e ele acredita que todo mundo é um ser incompleto, em construção, né? Em obras, se pudesse botar aquela placa assim, em obras, um mais que o outro, todo mundo com defeitos e qualidades, e está tudo bem, e está tudo bem. E se ele não pensasse assim, ele jamais ia aceitar a ideia de ter o Alckmin como vice, né? Porque o PSDB Exato. E o PT são 20 anos, né? Um era o opositor do outro, jamais ia aceitar essa ideia. E deu certo, né, Denise? Você vê que eles se entrosaram, né? Incrivelmente. E ele diz, não, é como se a gente estivesse jogando futebol, que um dá a canelada no outro, agora a gente está no mesmo time, está tudo bem. E não fosse isso, Sinara, não teria ganho essa eleição, não teria ganho. A gente estava sob o jugo desse sujeito inominável, não teria ganho. Então, ele tem esta visão, que é uma visão amorosa e absolutamente potente, porque se não fizermos política dessa forma, eu acredito na minha visão que não vamos superar os problemas que nós temos. Então, em relação a estas pessoas que a gente estava falando, desse momento de cisão social e de ódios, eu acho que ele é a pessoa certa que o Brasil precisa para superar esta tensão. Essa tensão não vai ser superada com repressão. As pessoas que estão ali, elas estão ali, eu acho, na minha opinião, porque elas encontraram um espaço de valorização individual. Não, eu sou um cara agora que ajuda o meu país,
Sensação de pertencimento, né, Denise? Exatamente, eu pertenço. Eu encontrei um sentido para a minha vida, encontrei uma lógica, especialmente porque todo mundo passou pela pandemia, achou que ia morrer, estava isolado, né? E essa energia ela tem que ser canalizada para coisas boas. As pessoas precisam entender que aquilo não correspondia à realidade, que elas têm valor, que elas têm mérito, e que essa energia, o que ela é, a parte amorosa dessa energia, porque também é uma parte amorosa, ela pode ser canalizada para coisas boas e construtivas, né? Por isso que eu, durante a campanha, Denise, eu escrevi até um alerta que a gente não pode, a esquerda não pode se comportar como se tivesse o monopólio do amor, sabe? Exatamente. Puxa, é fantástico. Eles têm amor. A maneira deles é amor também, não é só ódio. Claro. E a gente pode achar ridículo, mas se a gente for ficar brigando, a gente vai ficar igual, fica todo mundo igual, na mesma sintonia. Então, não estou falando só de sintonia energética, é uma sintonia psicológica, é uma sintonia intelectual, é uma sintonia sobre qualquer aspecto. E é uma burrice, porque a gente está vendo que essas pessoas têm também interesses. Eles são construtivos. Vamos construir. Eles acham que amam o Brasil. Eles acham que estão fazendo isso por amor ao Brasil. Eles acham que estão fazendo isso pelo amor à família. Eles também são movidos pelo amor. É isso que eu acho que é um equívoco da gente achar que eles se movem só pelo ódio. Não é, gente. Não é só pelo ódio. Alguns se movem pelo ódio, mas não são todos. É fantástico. Isso vale ouro. Essa compreensão sua, eu acho que vale ouro. E também tem gente de esquerda, convenhamos, vamos ser honestos, que também se move muito pelo ódio. Né? Sim, esses dias aí eu tive prova, porque eu fui reclamar que os jornalistas, né? Eu achei um engano, um erro isso, os jornalistas, parece que corrigiram, não foram convidados pela primeira vez para a recepção da posse do Itamaraty. Só convidaram influenciadores. Eu falei, eu acho errado, porque em todas as posses o jornalista foi convidado. Alguns, né? Você pinça alguns e convida para a recepção com os chefes de Estado. Aí eu fui colocar isso no Twitter, o Lula está certo de não convidar jornalista lixo. Então, assim, se você coloca todo mundo no mesmo balaio, o que te difere do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro também chama jornalista de lixo. Não pode, né? Aquela velha história de se você olha demais para o abismo também olha para você, né? Você olha para aquele monstro, você se torna um monstro. Tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar monstro também, né, Denise? Pois é. Eu queria perguntar para você, eu quero colocar aqui a foto da posse de 2003. As fotos lindíssimas do Lula com a Marisa no carro aberto, né? Que a gente não sabe como é que vai ser. Até quero perguntar para a Denise sobre isso. Né? Você me falou que você foi a única a entrevistar a Marisa. Que linda que ela está, né? Que linda que ela está. Você foi a única a entrevistar a Marisa, né? Acabou que o Camilo não conseguiu. Você acha, Denise, que a Lava Jato de fato impactou na saúde da Marisa? Acho que foi um tipo de um assassinato, na verdade, trágico, terrível. Porque ela nunca se conformou, gente, com a condução coercitiva. Aquela violência da condução coercitiva. Todo mundo que eu conheço, que conhecia o casal Lula mais de perto, inclusive o Camilo Vanucci, que fez o livro sobre a Marisa, que a gente já entrevistou aqui, ele fala que depois da condução coercitiva, a Marisa começou a ter muito problema de pressão alta, ficou muito nervosa. É óbvio que isso faz mal para a saúde, né, Denise? Claro, ela já tinha aquele problema, né? Já tinha aquele coágulo que ela estava tratando, ela estava cuidando, né? Para não ter um problema de saúde, né? Imagina uma mulher super honesta, que ela sempre foi muito honesta, muito rigorosa. Ela era uma mulher super disciplinada e tal, fazia tudo direitinho, exceto fumar, que ela fumava antes, fumou nos últimos dias, não sei se fumava, mas por muitos anos ela fumou e tal. Esse era, acho que, um pecadilho dela, mas tudo na vida dela era muito organizado, muito limpinho. Eu lembro uma vez que ela foi quando o Lula
estava na campanha de 89, disputando com o Collor, o Luiz Cláudio, pequenininho, ele ia lá com chupeta na boca. Eu lembro de dar chocolatinho para o Luiz Cláudio, sempre, de presente, e ele não comia, ela não deixava ele comer, ele era disciplinado a esse ponto que ela falava assim, não vai comer chocolate só no final de semana, meus filhos não são acostumados com luxo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje o Lula é presidente, é candidato a presidente, amanhã a gente pode estar na pobreza. Você imagina uma mulher fazer isso? Era rigorosa com tudo, com dinheiro, com tudo. Então, assim, se alguém cogitar que ela pudesse ser ladra nesse nível de apartamento, isso era uma loucura. Ela começou a trabalhar com 8 anos, foi ser babá, sabe assim, trabalhou na fábrica Pan, embrulhando bombom, ela não roubava um bombom. Como é que alguém vai dizer que ela é ladra, gente? E o que eles fizeram? Gravaram e divulgaram uma conversa particular da Marisa com o filho. Isso é uma das partes que mais me deixam indignadas naquele processo, Denise, porque foi a ilegalidade dessa ação da imprensa, com cumplicidade da imprensa, de divulgar uma conversa privada entre uma senhora e seu filho. Pelo amor de Deus, aquilo ali extrapolou todos os limites. Todos. Mas essa era a ideia, né? A Lava Jato era um combo com a imprensa, né? O Moro deixou isso claro no artigo dele, né? A gente vai fazer isso com a imprensa, né? Jogando a opinião pública contra as pessoas que a gente vai atingir, né? Como que você vê de diferente, né? Além de estar com outra mulher agora, né? Inclusive, o Lula de 2003, se você fosse estabelecer um paralelo entre o Lula de 2003 e o Lula de 2023, o que você diria para as pessoas? Incrivelmente, porque ele vai se superando, ele vai melhorando, ele é um cara que consegue estar sempre aprendendo, ouvindo o outro. Você vê que ele mesmo na prisão, ele escrevia cartas pedindo análise de avaliação do momento, avaliação política para várias pessoas. Ele tinha uma coisa engraçada que ele fazia, que era assim, ele botava um assunto na roda e deixava pessoas com opiniões antagônicas discutindo, e ele ficava quieto, sabe? Ouvindo. Para ouvir dos dois lados. Ele adorava isso. Você sofreu muito com ele preso, Denise? Porque eu acho que todo mundo sofreu, né? Eu tinha tanta raiva do Lula estar preso, gente, porque eu publicamente me posicionei que o Lula devia ir embora, ter ido embora, porque eu acho... Sabe o que é que mais me dói na prisão do Lula? A tremenda ingratidão que fizeram com esse senhor. Ingratidão, porque o Lula foi um ótimo presidente, gente. O Lula foram 8 anos de excelência na presidência da República. Sim. E você ser esfaqueado desse jeito? Sim. Essa angústia de você não conseguir dividir a visão, talvez, assim. Como que eles não veem o que eu consigo ver? Eu acho que essa angústia de falta de comunicação, assim. Mas será que ninguém está entendendo isso? A maldade, né? Será que as pessoas não estão vendo que é uma maldade? Vocês não estão vendo que vocês estão sendo manipulados, vocês não estão vendo que isso não tem procedimento, vocês não estão... E não estão. E a gente tem que ter essa humildade, e não estão. Quando 37% apoia o Bolsonaro, 39%, não sei... Eles não estão. Depois de tudo isso. Depois de tudo isso. E a gente não pode julgar com tanta raiva. Isso é uma coisa para a gente aprender. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender com o Lula, porque o Lula diz assim, olha, eu fui condenado, vocês ficaram contra mim, mas não faz mal, vocês não entenderam, vocês foram enganados por muita gente, tá tudo bem. Ele fala. Então, se ele que ficou lá 580 dias está falando, a gente vai ficar com raiva, a gente nem tem direito. Não é mesmo? A gente nem tem direito. Você está apreensiva com a posse? Porque anteontem, eu tenho um programinha que eu faço diariamente, o Brocou, que eu sempre faço uma enquete. Na enquete de ontem, de quinta-feira, tá, gente? Eu perguntei como é que as pessoas estão se sentindo. A maioria está otimista, né, com o futuro do Brasil, mas muita gente se disse apreensiva com a posse. Né? Como é que você está se sentindo, Denise, em relação à posse?
Um pouco apreensiva, mas é impressionante, Sinara, como eles roubam a agenda. Muito antes de 18, os sujeitos estão roubando, e pautando a nossa vida, né? O cara começa a falar as coisas mais absurdas e chocantes, vão acachapando a gente, né? E agora, até na posse, eles vão estragando a nossa festa. A festa. intenção é melar. Essa É é a impressão que eu fico, que a intenção deles é melar a posse, sempre, né? tudo. Eu vou fazer você infeliz, você vai ver. Então, a gente não pode. Tem uma coisa que o Lula fez muito interessante. A Marisa tinha morrido já fazia alguns meses. E aí o Lula falou assim, então, sempre quando eu chegava em casa, a Marisa pegava uma cachaçinha muito boa que a gente tinha, pegava aquele copinho, botava um copinho para mim, um copinho para ela, botava um pouquinho para cada um, e a gente tomava, era um ritual. Agora eu chego em casa, eu estou sozinho, eu pego essa cachaça, não sei o quê, ele vai contando e vai todo mundo querendo chorar, aí ele fala, aí eu pego o copinho, tomo o meu e tomo o dela. KKK. Sabe o quê? É assim. Que figura! É assim. Ela Ai, morreu, eu sofri pra caramba, mas eu estou vivo e a vida segue. E vamos ficar felizes que a gente está vivo, porque a gente está vivo. E que sorte a nossa de ter o Lula, né, Denise? Mas se não fosse esse homem com essas potencialidades, né, que a vida deu, essa leitura direta da vida que ele tem, né? E também uma inteligência que aí é um acaso, né? Uma inteligência que a gente já viu, muita gente que já esteve perto dele já viu que é uma coisa... É um cara que nasce a cada 100 anos, né? Não é um cara que nasce todo dia, gente. Não é. Mesmo uma pessoa que é inimiga do Lula, como o Steve Bannon, quando ele dá entrevista, Denise, você já viu a entrevista dele? Ele fala que o Lula é o esquerdista mais perigoso sobre a face da Terra. Isso eu vi. Isso eu vi. Aliás, eu quero te perguntar isso. A grande e eterna discussão: Lula é de esquerda ou não é? Eu acho que não existe ninguém mais de esquerda do que o Lula. O que é que você acha? E aí a gente vai ter que discutir qual é o conceito de esquerda, né? Sei lá, ele é um humanista, antes de tudo. Ele é um sujeito profundamente humanista. Ele é um sujeito profundamente espiritualizado e ele agora entende a Terra como uma casa, a casa comum. Eu acho que esse conceito de casa comum é uma coisa que a gente tem que discutir mais e mais. Lindo sabe? Isso, lindo. Com essa comunidade de seres. Eu acho que ele deu esse passo. No sentido do Papa Francisco, até da encíclica, né? Esse passo adiante, essa compreensão adiante. Eu acho que isso é fantástico, é um cara aberto. Você vê que se fosse um cara da esquerda tradicional, com 77 anos, ele putz, não, tem a ver, mas ele tem essa sensibilidade para essas coisas, esse desejo de preservar a vida, de manter a vida, sobre todos os aspectos, a beleza da vida, não a vida pela vida, né? Mas pelo que ela tem de melhor, pelo que ela representa de melhor, pelo amor, né? E por isso ele aguenta o que ela tem também, o lado... Provação, né? A construção ainda, o processo, o inacabado, né? O vir a ser, o tudo que a gente ainda não conseguiu, mas vai, em algum momento, mas vai. Eu acredito que em algum momento a gente chega lá. E acho que a gente tem que olhar para o Bolsonaro, sabe, Sinara, porque o último instante, assim, um sujeito que produziu, querendo ou não, mas acho que em grande parte querendo, 400 mil mortes a mais nessa pandemia, 400 mil mortes. Imagina você saber que você produziu dos teus que você jurou proteger, não foram dos teus inimigos, não foi numa guerra, não foi para conquistar um território, você produziu dos teus, da tua família, 400 mil mortes. A gente tem que olhar para esse sujeito não só com aversão, mas entendendo que ele é humano, e sendo humano, ele também é a gente. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente tem que entender. Ele é humano, sendo humano, ele também é uma parte de mim, e mesmo se horrorizando, a gente tem que refletir sobre isso, né? Não expelir isso, refletir sobre a nossa natureza humana. Eu acho que é difícil, mas a gente tem que fazer isso, para a gente se entender e pensar no mundo. A gente não pode deixar
que esse Bolsonaro interno, eu já falei isso também, Denise, eu acho que todo mundo tem um Bolsonaro interno, nós temos os nossos demônios internos, o que a gente não pode deixar esse Bolsonaro interno nos dominar, né? Eu acho que tem uma parcela da população que, infelizmente, soltou esse Bolsonaro interno aí, botou ele para jogo, né? Botou ele para jogo. Infelizmente. Mas aí é que tá. Mas senão a gente vai achar que o nazismo na Alemanha foi por causa do Hitler. Olha que imbecilidade. Não foi por causa do Hitler. Tá cheio de Hitler nascendo toda hora, em todos os lugares. Né? O nazismo da Alemanha foi um processo. Toda a sociedade alemã tinha um líder. Né? E ele encarnou, né? Sim. Denise, uma curiosidade que eu tenho também. Coloca a capa do filme, Gui, aqui para as pessoas verem. O filme do Fábio Barreto, coitado, que logo depois teve aquele acidente e ficou anos em coma, né? Mas foi esse filme, fez muito sucesso na época, Lula, o Filho do Brasil, baseado no livro da Denise. E a pergunta que eu te faço é: você gosta do filme? O que você acha do filme, assim, em termos críticos, digamos? Eu gosto muito do filme e gosto muito do diretor, que ficou 10 anos em coma, Fábio. Né? Mas é o filme, como você falou, certamente é o filme do Fábio, é a leitura do Fábio, mas acho que ele fez um excelente trabalho. Eu fiz parte do roteiro também, então eu fiz foram três roteiristas, foi a visão dele, algumas coisas... Muitas coisas eu sugeri de um jeito, fez de outro, mas é assim, é o filme do diretor. O filme tem muitas coisas boas, eu acho, que são méritos do Fábio, que foram bombardeadíssimas, porque eram do Lula, né? Então, foi... conta pra gente. Bom, ele foi indicado ao Oscar como filme brasileiro, mas foi muito bombardeado por ser do Lula, diziam que não podia ter biografia do Lula. Bom, disseram que não podia usar filme dinheiro público, mas a gente não usou dinheiro público, mas diziam mesmo assim que era um escândalo usar dinheiro público, sabe? É um absurdo, porque, enfim, pouco importa a realidade, sabe a coisa da fake news? Não tinha um centavo de dinheiro público. Não sei se você lembra, eram revistas, foi capa de revista antes de ser exibido, foi capa de revista, várias capas de revista, antes de ser exibido, das principais revistas semanais, sabe? Que endeusava ele, acho que não endeusava, mas para algumas pessoas de esquerda mostrava um Lula fraco, bobo, ele era muito mais do que isso, e para outros não, era uma geografia. E eu percebi claramente como é difícil falar de alguém com tantas emoções ao redor. Você não vai agradar ninguém, na verdade, né? Entendi. E os atores ótimos, né? Os atores excelentes, né? Nossa, o ator que fez o Gandhi, o filme do Gandhi, eu lembro que o Barretão, né, o pai, o diretor de cinema, exibiu o filme na Inglaterra, exibiu o filme em vários lugares do mundo, foi super bem aplaudido, assim. E esse ator que fez o Gandhi, eu não me recordo o nome agora, rasgou elogios para o nosso ator do Lula, rasgou elogios para o filme, vários lugares, assim. Ele era muito bem visto, mas quando as pessoas estavam ligadas politicamente ao Lula, aquilo dava um curto-circuito, sabe? Então, eu acho que daqui a alguns anos esse filme vai ser visto com outro olhar, quando tiver um pouco menos de tensão, para o bem ou para o mal. É o Ben Kingsley, o ator Sim, que fez... exatamente esse. Eu acho que aqui, até mesmo nós de esquerda, ficamos meio... esse filme é meio chapa branca, é meio oficial. Sim. Talvez o momento em que ele foi lançado, né, Denise? Talvez pudesse esperar um pouquinho mais, não sei. Mas eu sei que eu senti ao redor das pessoas essa coisa, a história oficial e tal, né? Seu livro... O livro é bem mais crítico, né? Tanto que o livro foi numa época, o livro é uma tese de doutorado, o livro é um pouco diferente também, né? Fazer um filme é muito complicado. Enfim, é uma outra tarefa. E eu não teria nenhuma competência de fazer um filme daquele, né? Sim. Então é isso, mas eu gosto muito do filme.
Você falou para mim que seu livro, que você acha que seu livro se diferencia das demais obras, porque ele justamente explica. Você já falou aqui um pouco no começo da entrevista sobre essa construção da personalidade do Lula, né? Essa coisa do pai e da mãe, o pai como vilão e a mãe como a heroína, e depois com a influência do Frei Chico na vida dele, né? O que mais que tem no livro que demonstra essa trajetória, essa criação do Lula, né? Então, eu vejo assim de maneira bastante simples, né? Essa mãe, ela coloca nesse filho a expectativa dele ser o cara, o filho que vai fazer a família progredir, tá? Então, uma família grande, com vários irmãos, ele vai ser aquele que estudou, aquele que vai dar certo, porque ele estuda para ser um operário. Eles estão no meio, né, num lugar que era um lugar muito pobre, e eles viam aqueles operários com macacão, Lula fala, com macacão da fábrica, que chegava no fim de semana, eles tinham comida da cooperativa, eles podiam comer bem, podiam morar bem, tinha alguns até que tinham carro, que era uma coisa excepcional. Aquilo era a casa bonitinha, num lugar que não tinha enchente, porque depois eles foram morar em lugares que vinha água imunda de outros cantos. Inclusive, quando nem estava chovendo, chovia em outro lugar, vinha água imunda e tudo boiava na casa. É uma sucessão de tragédias, assim. Nossa. Que quem não vive isso não imagina o que pode ser. Tá? Quando vinha essa água, a dona Lindu ia correndo, pegava um pau bem grande e levantava o uniforme do Lula, quando ele já tinha entrado na fábrica. Era a primeira coisa que ela salvava, era o uniforme do filho. Você vê a importância. Tá? O filho estuda para ser operário, para ser torneiro mecânico, e entra na fábrica, e isso era o sonho da mãe. O dia que ele se diploma como torneiro mecânico, isso é o sonho da mãe dele. Então, é ele que vai fazer isso. Aí, o que acontece é que ele entra no sindicato, e, nessa época, a mulher dele, a primeira mulher, que estava grávida, ela fica doente, porque tinha esgoto a céu aberto onde ele morava, ela pega uma hepatite grávida, ele leva até o hospital, dona Lindu diz que era hepatite, ele chega, ela já está com o olho amarelo, ele chega para o médico e diz que ela está com hepatite, o médico ri na cara dele e fala, você é um peão de bosta, nossa, quem é médico sou eu, ela não tem hepatite nenhuma, vai para casa e fica andando para fazer exercício que você melhora, que é a última coisa que você tem que fazer com a hepatite. Né? Que idiota. Ela morre e o filho morre. Isso acaba com a vida dele, porque ele amava a Lourdes, ele estava maluco de felicidade de ter um filho. E então esse plano dele, de que estava tudo bem, é arrasado. E ele fica deprimido, mas indo para o sindicato e trabalhando. Tá? Como ele está deprimido, ele começa a conversar com pessoas lá no sindicato, mas sempre individualmente, porque você lembra que ele era tímido. Tá? E ele começa a se dedicar a essas pessoas do sindicato. Então, ele ainda tem na cabeça a história de que ele é alguém que tem que ajudar os outros. Ele ajuda a família e vai ajudando individualmente as pessoas do sindicato. Ele começa a entender que as pessoas do sindicato individualmente também são família dele. Depois, quando ele vai ascendendo no sindicato, ele fica com essa ideia de que aqueles trabalhadores também são família. Depois que se funda o PT, em 80, ele entende que as outras pessoas, todos os trabalhadores, depois das greves também, não só os trabalhadores do sindicato, mas todos os trabalhadores, também são a família dele, e que ele tem que, assim como ele ajudava a família, ele tem que ajudar também os trabalhadores. E aí isso vai se estendendo para toda a população, entendeu? Então ele fica sempre este cara que, como a mãe disse, é alguém que sempre vai adiante, se esforça e leva consigo toda a categoria atrás, sabe? Ele tem o Aristides na cabeça, porque você precisa ter o antagonista na cabeça. Você precisa ter o exemplo do que não fazer. A gente não vive sem a ideia, sem o não exemplo. Ele precisa ter o cara que exclui, o cara que bate, o cara que produz a dor, o cara que diz você não estuda, você não tem prazer, você não brinca, você não namora. Eles eram proibidos de namorar também, de jogar futebol, de tudo. Então é muito interessante. E no outro ponto é a mãe que acolhe o menino queimado de cigarro, e por aí vai. Essa mulher, sob qualquer aspecto, está caindo o mundo. Eles foram morar num barraco quando ela se separa dele. Ele tem mora num bar, né, também.
no fundo de um bar, todo vomitado. O Lula odeia banheiro sujo, acho que com todas as forças dele, porque quando eles chegaram em São Paulo, eles foram no fundo de um bar, eles tinham que usar um banheiro que é permanentemente vomitado. Depois eles vão para um barraco, quando ele tenta bater nela, socar ela, porque ela sempre defendia os filhos também, que não deixava ele tocar nos filhos. Aí ele tenta bater nela, ela diz, você não encoste em mim. Aí ela vai para um lugar que ia ser a rua, e o filho descobre um barraco abandonado na praia. Aí eles vão para esse barraco. Aí um dia venta um pouco e começa a cair o teto do barraco em cima deles, sabe? Isso ele viveu. Então, também, ao mesmo tempo, ele pensa, se eu vivi isso, e a minha mãe não se desespera e sempre diz, as coisas vão melhorar. Tenta, meu filho, tenta. Não desiste, tenta. As coisas vão melhorar. Isso é de uma força de vida, isso é de uma esperança. E o líder, né, Sinara, quem que é? O líder é o cara que aparece quando está todo mundo desesperado, como a gente estava há pouco tempo atrás, com esse genocida, e diz, as coisas vão melhorar. Vamos tentar. Aí todo mundo fala, alguém está vendo uma luz aí. Vamos. E aí ele tem ordem na coisa, não é? É isso. Quem Denise... Ninguém estava vendo saída, o cara ia se reeleger, ninguém estava vendo saída. Denise, a gente está chegando aqui no final do nosso programa, mas eu quero que você, antes de chegar nas famosas dicas, que é claro que a Denise trouxe, as dicas para vocês, eu quero que a Denise conte para a gente, uma pessoa que conhece tanto o Lula, tão de perto o Lula, conte para a gente quais são as expectativas dela, as suas expectativas, Denise, para essa nova era Lula, que está começando dia 1º de janeiro de 2023. Quais são as suas expectativas para esse governo? Muita gente falando, não gostei do ministro da Comunicação, que é do União Brasil, o governo do Lula vai ser de centro-direita. Qual é a sua expectativa, Denise? Bom, eu também preferia que o governo de comunicação fosse outro, né? Mas é o que temos, né? É o que temos e vamos desejar o melhor. Ele tinha que fazer esse arco de alianças, né? Imagino que não vá ser de centro-direita. Eu imagino que vamos ter grandes avanços e lembro do companheiro Alckmin falando que, horrorizado, né, vendo o balanço do governo, desse último governo aí, falando a tragédia que foi, dizendo, gente, mas o que é isso? Qualquer um que viesse ia ser aplaudido de pé, né? Qualquer pessoa que viesse depois disso ia ser aplaudido de pé. Ninguém vai ficar decepcionado com o governo Lula, porque vai ser muito bom. Lula está animadíssimo, você viu o cenário que ele falou, que vai ser um governo extraordinário? Eu prefiro acreditar que sim, vai ser sim. Vai ser, a gente tem muita coisa boa para ser, sem contar com a tragédia que foi. Então, a gente tem céu de brigadeiro, eu acho. Ai, que bom. Eu estou assim também com boa expectativa. Missão, eu acho que a nossa... Pode falar. Eu acho que a nossa missão, sabe, Sinara, é ter uma visão de esquerda, eu me considero plenamente de esquerda, né? É ter uma visão de esquerda, é a gente se colocar mais, se desafiar a ter uma visão de esquerda ainda mais nova, uma visão de esquerda mais nova, ainda mais ampla, né? Tem uma diretora de cinema genial, que você certamente conhece, brasileira, que falou assim, do meio da pandemia, assim, eu não entrevisto o bolsonarista, eu não suporto bolsonarista, eu não quero saber de bolsonarista. E eu achei um grande equívoco, ainda acho, assim, é tudo que a gente não deve fazer, a gente deve ouvir, a gente deve estar na escuta e no campo da compreensão e entender. A gente está num tempo de gigantescos desafios, né? De desafios a Amazônia está no ponto de não retorno, a humanidade está no ponto de não retorno, e eu acho que esse nosso pensamento antigo também nos coloca num momento de muita reflexão. Como que esse sujeito que foi presidente chegou a ser presidente? Não é só que os outros têm defeitos. Quais as nossas falhas? Por que isso aconteceu? Isso não pode acontecer de novo. Desculpa. Concordo com você. A gente que trabalha com comunicação, não é possível que a gente fez tudo certo. A gente fez mesmo? Será? Né? Você sabe que quando o Lula estava preso...
Quando o Lula estava preso, eu sempre conto isso, porque é um meia-culpa que eu faço. Um meia-culpa que eu faço. Quem me abriu o olho foi o Lula. O Lula, a gente ficou o tempo inteiro, e eu tenho vídeo meu falando que o Bolsonaro é burro. Eu falava que o Bolsonaro era burro. As pessoas falavam que o Bolsonaro era burro. O Lula, na prisão, a primeira entrevista dele, ele fala assim: a esquerda erra ao dizer que Bolsonaro é burro. Uma pessoa burra não se torna presidente da República. Ele falou isso, Denise, e eu falei: caramba, é verdade, que o que eu estou fazendo? Burra sou eu, de não ver que esse cara é inteligente. Esse cara não chegaria onde chegou se ele não fosse inteligente, gente. Ele é tosco, mas Sim. ele não é burro. Então, assim, o Lula, ele tem uma inteligência política muito avançada, né, Denise? Opa, acho que travou Sim, aqui. sim. Ultra sofisticada, né? Nossa, ele, quando a gente está indo com o milho, o Lula já está voltando com fubá, gente. Ele é, dentro da esquerda, o que a gente chamava na direita de raposa política hoje, né? O Lula é uma raposa política. O Lula sabe o que está fazendo, né? E eu estou com confiança absoluta, estou botando toda a confiança aí na mão dele. Pode pegar essa porcaria desse Ministério da Comunicação e, se sair errado, o Lula vai botar para fora. O Lula vai botar para fora. Eu acho que o Lula, pelo que eu vi dele, assim, ele tem que ter uma paciência infinita com os outros, com a burrice nossa, de pessoa, nossa, não, eu estou falando minha, não sua, de pessoa comum, assim, sabe? De conviver com pessoa comum, porque ninguém alcança. Eu já vi ele fazer coisas assim, com um monte de intelectuais, que ninguém alcança o pensamento dele. Ele já foi e voltou, é isso que você disse, 30 vezes, a pessoa está pensando. É incrível. Bom, a Denise trouxe 2 dicas para vocês. Todo mundo que vem aqui no programa, vocês sabem que trazem dicas, que a gente quer que as pessoas. A ideia desse programa, Denise, como é que se diz? Fortalecer os nossos espíritos para a luta, né? Porque senão a gente fica só presa na política do dia a dia e tal. Então a gente tem que ler, a gente tem que ver filme, a gente tem que ouvir música, né? Então a gente quer uma coisa de conscientizar e reforçar, alimentar nossa alma pela cultura, né? E a Denise trouxe 2 livros para vocês. O primeiro é Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Clarice Fortunato. Por que você escolheu esse livro para indicar para a galera aqui, Denise? Explica aí. É um livro da editora Palas, que é uma editora que tem feito um trabalho muito bacana. A Clarice é uma mulher incrível que eu tive a sorte de conhecer. A Clarice tem uma vida também que lembra até a vida do Lula, sabe? A Clarice, ela fez doutorado há pouco tempo, no doutorado de sanduíche numa universidade Essex, na Inglaterra. Ela era uma menina que sofreu brutalmente a desigualdade social, uma mulher negra. Ela foi moradora de rua, a família era muito, muito pobre. E ela conta isso, como ela viveu pobreza e como ela chegou a morar na rua com uma mãe cega, que pedia esmola, né, sem o pai, e no sul do país, super racista, e como ela dá essa volta por cima, é uma coisa extraordinária, extraordinária. A Clarice, o livro... Hoje ela é o quê? Hoje ela é escritora? Hoje ela é uma professora, escritora e professora. Maravilhosa. E é moça, é jovem, é moça, com 1000 projetos e 1000 coisas pela frente. Assim, aquela pessoa também, 1 em 1 milhão, e é um doce super sensível, sabe? Assim, eu tinha muita vontade de fazer um documentário sobre a Clarice. Demais. Quem sabe ainda dá certo, mas se alguém quiser fazer antes de mim, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque é uma figura assim incrível. A outra dica está aqui. Se chama Pluriverso, um dicionário de pós-desenvolvimento. A organização é de Ashish Katari, Ariel Salé, Arthur Escobar, Federico Demário e Alberto Acosta. Por que você indica esse também, Denise?
Porque essa conversa que a gente estava dizendo sobre ter novos olhares sobre o mundo, novas possibilidades de A esquerda compreensão precisa dos se modernizar processos. também. Não é só a direita que Sim. está atrasada, não. Tem coisas na nossa esquerda que precisam se modernizar também, né, Denise? Eu acho que a gente não pode ser muito sectário. E a gente não está traindo Marx se a gente pensar alguma coisa um pouquinho diferente, porque o Marx era uma pessoa profundamente sensível e profundamente aberta. Ele certamente teria evoluído muito e pensado muitas coisas novas, né? E principalmente em relação à visão ecológica do mundo, né? A nossa inserção no mundo, né? Que a gente não seja, que nós não sejamos predadores, né? Apenas, né? Que a gente entenda qual é o nosso papel no mundo, né? Que a gente nós somos seres vivos como os outros seres também, né? Isso é de novo a nossa comunidade de vida, né? Qual é o nosso papel aqui? O que a gente pode fazer? O que é de direito, né? Os outros direitos à vida que existem, não só o nosso direito à vida, né? Que a gente também está numa bagunça, porque a gente também não... A gente está tão atrasado, né, em relação aos outros direitos. Mas, enfim, defender um mundo em que caibam outros mundos é uma ideia bem antiga, né? Exatamente. Todos os mundos, com todas as formas de vida, né? Com todas as ideias diferentes, inclusive até com quem pensa à direita. Está tudo bem, né? Não pode Desde que defender... conviva democraticamente, sim, né? Não pode que não queira nos defender fuzilar. extermínio, né? Não pode defender extermínio, não pode fazer Isso. coisas que são ilegais. Isso não pode. Eu sempre falo, Denise, que o leque da democracia cabe todo mundo. Uma democracia ideal seria onde todos os lados estejam cobertos, né? As democracias mais civilizadas do mundo têm tudo, tem todo o leque. Você não pode acabar com os comunistas, você não pode acabar com os socialistas, isso aí não é democracia, gente. Infelizmente, durante um período aí, até a prisão do Lula, a verdade é que não era só o Bolsonaro que pensava assim, não, que tinha que acabar a esquerda no Brasil, não. É verdade. É verdade. É verdade. Denise, e você? Deixa eu botar de novo aqui a capa do seu livro, porque o livro da Denise está fora de catálogo, né? Está fora de catálogo. Acredito que seja um momento ideal para relançá-lo. Atenção, editoras. Aliás, falei até com a minha amiga Joana Monteleone, com Haroldo Cerávolo Cereza, que são donos da Alameda. Olha aí, ó, a oportunidade. Lula, o filho do Brasil, biografia, né? Com a apresentação do Antônio Cândido. Olha que preciosidade. Está precisando ser reeditado, está fora de catálogo. Você sabe, Denise, que eu não encontrei nem em PDF, assim, pirata, nas redes para olhar. Eu não achei seu livro. Que pena, não sabia, eu achei que tinha pirata. Não, eu fico com outros projetos e eu acabei não cuidando disso, mas vou cuidar. Obrigada. O que você está fazendo agora? Eu ia te perguntar isso. Está preparando outro livro? Como é que está aí tua vida? O que você está fazendo? Conta para a gente aí. Eu estou fazendo... eu fiz um outro pós-doutorado numa área de comunicação também, mas que tem a ver com espiritualidade. Uhum. Me interessa muito comunicação, sempre, né? Bom, minha primeira formação foi comunicação, me interessa também a comunicação, interessava a comunicação do Lula, né? Também. E eu estou trabalhando com uma equipe muito legal, vou te dar em primeira mão, hein? Num metaverso, um metaverso progressista de direitos humanos, direito à vida. É uma coisa que um metaverso é uma tecnologia que vem e a gente tem que estar preparado para ela porque vem e a gente não deve ser abalroado por ela, a gente tem que estar pronto, né? Então tem coisas acontecendo aí, é uma tecnologia bem bacana, bem interessante, com muitas potencialidades, muitas possibilidades aí para o campo progressista, e tem gente de tecnologia, gente de várias áreas tecnológicas que estão juntas aí nesse processo, então está sendo bem bacana, bem interessante aí, né, desenvolver isso.
Massa. Então já temos uma desculpa para a senhorita voltar aqui no futuro para bater papo comigo, não é isso, Denise? Obrigada, querida. É um prazer enorme. Só que você fez elogio demais, eu não queria te cortar, mas eu não estou merecendo, eu não estou com essa bola toda, mas agradeço muito. E foi maravilhoso, delicioso falar com você, que eu admiro tanto. Igualmente, ó, boa posse aí. E na hora que quiser escrever artigos para o Socialista Morena, você já sabe que você está convidadíssima. Muito obrigada. Um beijo grande. Muito beijo. Tchau, Muitos querida. beijos. Tudo de bom. Bom final obrigada, de semana. Obrigada. Boas entradas aí do Ano Novo. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.